Bom dia, amados irmãos. Bom estarmos juntos na casa do Senhor para, como sua igreja, louvá-lo. O prelúdio remeteu-nos para nos lembrarmos que o Senhor Jesus é digno de todo o louvor, de toda a adoração. E eu espero que todos nós estejamos, de facto, de coração voltado para essa realidade, a realidade em que vamos celebrar este Cristo vivo, o Senhor, Salvador, Autor da nossa salvação. E é com a graça dele e a paz que nós saudamos a todos nesta manhã. E como sempre, gostamos de nos lembrar com alegria e celebrar com alegria aqueles que o Senhor tem abençoado com mais um ano de vida. Esta semana tivemos alguns aniversariantes. Logo na segunda-feira, a irmã Celeste, também a nossa irmã Dina Horta, o esposo da nossa irmã Fernanda, o senhor Álvaro Costa, e hoje mesmo a nossa irmã Maria dos Anjos. Que bom, podemos abraçá-la e celebrar com ela mais um ano de vida, e somos gratos pela vida destes nossos queridos irmãos. A todos nós entregamos aos cuidados do Pai e celebramos com alegria as bênçãos que o Senhor tem renovado sobre as suas vidas. Esta semana, como tinha partilhado com os irmãos, aliás, estas 2 semanas são 2 semanas particularmente atribuladas para o meu lado, com algumas saídas que, por circunstâncias que nos ultrapassaram, se juntaram. Esta semana tivemos a oportunidade de estar no Retiro de Pastores. Foi um tempo muito abençoado. Somos portadores de abraços e de saudações para os irmãos, da parte de muitos irmãos e pastores. Este é o grupo, os irmãos estão a ver um pouquinho do grupo. Estavam 32 pastores, algumas esposas, as que puderam ir, e foi de facto um tempo muito abençoador, particularmente porque também foi um tempo de nos animarmos e também de percebermos como o Senhor está a fazer tremendas coisas na nossa nação. Eu peço que os irmãos, por favor, mantenham em oração estas vidas. Também algo que deste tempo saiu como resultado da nossa reflexão. Precisamos de orar, clamar como igreja portuguesa por mais obreiros para a seara. Temos algumas igrejas sem pastores, precisamos muito de clamar ao Senhor para que Ele nos traga mais obreiros para a seara. Então, por favor, juntem-se a orar para que o Senhor levante jovens que possam ouvir a chamada e aceitar. Pela estimativa que estamos a ter e pelas estatísticas, nos próximos 10 anos precisaremos de mais 30 pastores. Porquê? Porque só para repor aqueles que, entretanto, se vão reformando, e isto contando que o Senhor, entretanto, não chama antecipadamente mais algum à sua presença. 30 pastores nos próximos 10 anos, para que as nossas igrejas tenham pastores, líderes que possam liderar as nossas congregações. Então, é um motivo de oração, de clamar ao Senhor, mas agradecer também por esta oportunidade. Como dizia, semanas atribuladas. Esta semana então que vem, a partir de quarta-feira, estarei então com um encontro de pastores, com um projeto que era para ter já mais visibilidade da nossa igreja. Nós lembrámos-lo aqui há 2 anos, o projeto de Igrejas 21, que é uma parceria, um convite da Igreja Memorial de Alphaville, lá no Brasil, o pastor Sidney Costa, que nos convidou a nós e a um grupo de igrejas em Portugal para caminharmos juntos. A pandemia veio alterar tudo isso e esta semana finalmente poderemos ter o primeiro encontro, e então a partir de quarta a sexta estaremos juntos com eles, com os líderes que vêm lá da igreja, também para um tempo de ensino, de partilha, e querendo o Senhor na segunda-feira, não nesta, portanto de segunda a 8, dia 1, feriado, eles passarão por aqui e teremos a oportunidade de estar aqui um tempo, e até quero muito pedir ao pastor Sidney que retire um tempo e convidar os irmãos que desejarem passar aqui para podermos também ouvir dele e um pouquinho sobre este projeto que tanto abençoa as igrejas em Portugal. No próximo sábado vamos retomar, estamos nesta fase de, ainda com alguma timidez, retomar algumas das nossas atividades. Vamos retomar uma que já temos saudades de experimentar. Ana, podes vir, por favor, partilhar o que vai acontecer no sábado? Aliás, os irmãos já sabem porque está no boletim, mas a Ana vai nos dar mais alguma informação e desafiar-nos, e depois até vamos ver um pequeno trailer do filme, mas a Ana vai partilhar connosco este momento. Olá, bom dia a todos. Nós gostaríamos muito de ter os irmãos conosco no próximo sábado, às 20 horas, para assistirmos o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Foi lançado em 2018.
é possível que tenham aqui já irmãos que tenham assistido, mas é um filme com um contexto interessantíssimo, bíblico, e que retrata com bastante nitidez, e dá para visualizarmos bem naquela altura e tudo que o nosso querido apóstolo Paulo vivenciou, e também outros personagens que são interessantes. Ficaríamos mesmo muito, muito felizes em ter todos os irmãos, não importa a faixa etária, para estar conosco no sábado, às 20 horas. E com certeza vai ser um tempo diferente, mas também muito edificante para cada um de nós. Tá bem? A gente também vai assistir... tem alguma coisa aqui? Tem. Vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer para dar um gostinho mais, e para os irmãos ficarem a saber do que se trata. E fica o convite e o nosso desejo em receber a todos aqui e estarmos juntos neste sábado às 20 horas. Se há a vida de alguém que nos inspira, certamente é a vida do apóstolo Paulo. Fica o desafio. Certamente também teremos alguns momentos para processar aquilo que vamos ver no filme. Semana passada partilhei com os irmãos que no próximo domingo temos o convite para estar juntamente com a Igreja de Cantanhede para a formalização da igreja ali. Eu só não sabia uma coisa, que soube mais tarde. O pastor Heitor, entretanto, ligou-me e, apesar de já haver liberdade para o uso de toda a sala que a Câmara Municipal disponibilizou, só havia já 10 lugares disponíveis, porque não vão poder entrar mais que os lugares marcados. Então, amados, nós para a nossa igreja temos 10 lugares. E eu queria pedir aos irmãos que têm o desejo de ir, que me digam, para podermos gerir estes lugares, também para não os deixar, obviamente, vazios, mas os irmãos que tiverem o desejo de ir, então, no próximo domingo, às 15h30, a Cantanhede, e viver este momento com a vida da igreja, por favor, façam-me saber, para que possamos, então, daqui levar esta pequena, mas grande representação. E falando em representação, eu queria pedir aos irmãos que agendassem já dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro vai ser o momento, e este momento não foi anunciado antes porque temos estado a tentar perceber como correm as coisas com a pandemia, mas dia 20 de novembro vai ser o momento em que a direção da Convenção vai encerrar a celebração do centenário. Este ano celebramos 100 anos da existência da nossa Convenção Batista Portuguesa. Esta celebração vai terminar com um dia que queremos que seja realmente um dia muito especial. Dia 20 de novembro, é um sábado, vamos todos os que possível, e eu desejava muito que nós, como igreja, possamos representar em grande número a nossa igreja e a nossa experiência enquanto igrejas da Convenção. Iremos até a Água de Madeiros, iremos lá passar o dia, vai haver muita informação sobre a vida e sobre a realidade da Convenção ao longo destes 100 anos, e teremos uma grande celebração com todos os irmãos que vão ali estar. Para esse efeito, e como é óbvio, a capela do acampamento não chegaria, vai ser montada uma tenda grande. Se tiver chuvoso, a direção da Convenção já providenciou alguma forma de nos proteger da chuva, portanto não será por aí também, mas queríamos muito, nesse dia, juntar-nos com os irmãos das nossas igrejas da Convenção e celebrar aquilo que ao longo de 100 anos o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quando falávamos sobre este encontro, alguns membros da direção estavam a achar que, talvez 300 ou 400 pessoas. E eu lembrei-lhes que no dia 5 de outubro os jovens estiveram lá 230, só jovens. E os jovens estão muito motivados a ir. Se os jovens forem todos e forem mais irmãos das nossas igrejas, claramente iremos ultrapassar os 500 ou 600 presentes ali. Então esse era o alvo. Vamos então reservar o dia 20 de novembro. Mais à frente daremos mais informação, eventualmente com as igrejas aqui da região, eventualmente considerar a hipótese de alugar um autocarro e irmos juntos. Vamos procurar encontrar soluções para isso, mas queria muito desafiar os irmãos a reservarem dia 20 de novembro para uma celebração conjunta daquilo que tem sido a intervenção de Deus em Portugal através das nossas igrejas, das quais nós podemos também ser parte integrante. Vamos continuar a celebrar isso, acima de tudo celebrar Cristo, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Eu vou pedir que possamos ficar de pé, vamos à presença do Senhor em oração. Eu vou pedir à nossa irmã Olinda, por favor, que nos pudesse dirigir em oração, pedindo a bênção do Pai para as nossas vidas, e a pedir só que viesse aqui à frente, se não se importa, para poder ficar também audível para todos os irmãos. E vamos com a irmã Olinda à presença do Senhor, pedir e clamar pela intervenção, os cuidados do Pai sobre as nossas vidas e também por este tempo, lembrando também naturalmente os que não podem estar aqui e por quem nós também queremos orar. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, damos-te graças, Senhor, na manhã deste teu dia, por nos permitires estarmos aqui um grupo dos teus filhos, Senhor, com o propósito de te louvar, de te adorar, de bendizer o teu nome, Senhor, pois só tu és digno de toda a honra e toda a glória. É verdade, Senhor. Pai querido. Muito obrigado. Agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui presente e por cada família aqui representada. Que tu abençoes, Senhor, os que estamos aqui e abençoes as nossas famílias onde quer que estejam e que a tua graça abunde sobre eles, Senhor. Queremos pedir-te, Senhor, que tu abençoes o nosso pastor na mensagem que nos vai trazer e que nós, Senhor, possamos estar dispostos a aprender cada dia mais de ti e a pôr em prática nos dias da nossa vida. Sim seja, Pai. Peço também, Senhor, a tua bênção para todos aqueles que nos faltam, os nossos idosos, Senhor, que estão acamados ou que têm dificuldade em vir à tua casa. Que tu, Senhor, os visites nesta manhã Sim seja, Pai. e que eles possam sentir a tua presença nas suas vidas, Sim Senhor. seja, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque tu és grande em misericórdia e em amor, Senhor. É verdade, E Pai porque querido. tu nos dás muito mais do que aquilo que nós merecemos e que aquilo que nós precisamos, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua direção para os trabalhos que vão ser realizados no acampamento Batista, Senhor, dia 20 de novembro. Pai, Que a tua obrigado. graça, Senhor, esteja com todos aqueles que vão dirigir e que tudo o que seja feito, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Sim seja, Pai. Também, Senhor, te peço que abençoes as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Ó Senhor, que tu abençoes os seus professores Sim, aqui seja. na igreja e também a Paula nas aulas de moral, nas Sim, escolas, Pai. Senhor. Abençoa, querido. E que eles possam, Senhor, fazer as escolhas certas. Que eles possam, Senhor, aprender de Ti e que eles possam, Senhor, testemunhar de Ti perante os seus colegas. Ó Senhor, ajuda-nos a ser exemplo. Ajuda-nos a testemunharmos de Ti, a andarmos nos Teus retos caminhos Sim, seja. e que, Senhor, eles possam ver em nós um exemplo a seguir. Sim seja, Pai querido. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos humildade para aceitar todas as coisas que Tu nos vais dando, Senhor. Abençoa este culto e, Senhor, abençoa-nos durante todos os dias da nossa vida, que nós possamos andar sempre nos Teus caminhos. Estas bênçãos eu te peço agradecida no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar o nosso tempo de celebração. Vamos louvar aquele que é digno de todo o louvor, de toda a adoração, e vamos fazê-lo com o coro do mês e desta forma dirigir os nossos corações ao Pai. Provavelmente os irmãos podem ter ficado a pensar, bom, no próximo fim de semana tanta coisa a acontecer, não se preocupem, nós providenciamos poderem dormir mais 1 hora na próxima semana, porque eu sei que iam ficar cansados, então podem vir no sábado ao culto, ao filme, e nessa noite nós providenciamos mais 1 hora para dormirem, porque vai ser o dia em que a hora muda, está bem? Então vamos poder também, depois, para os irmãos que puderem ir também à Cantanhede, poder celebrarmos juntos com aqueles irmãos. Vamos então celebrar aquele que é digno de todo louvor, de toda a adoração. Thank
Senhor e Salvador que nós queremos honrar. Vejam o que o Salmo 150 nos leva a compreender sobre este Rei, sobre aquele a quem só nós queremos e só a Ele queremos adorar. A Inês hoje vai-nos ler este texto do Salmo 150 e vamos acompanhar a leitura deste Salmo. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com os instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos ficar sentados enquanto eu vos faço uma pergunta que faço sempre que lemos este texto. Toda a gente aqui está a respirar, não está? Está toda a gente a respirar? Sim. Ótimo, graças a Deus por isso. Então, se nós estamos a respirar, parece que temos que o louvar, não é? Todo o ser, todo aquele que respira, louva ao Senhor. Meus amados, quando olhava para este salmo, algo muito evidente veio ao meu coração. Se nós não compreendermos a grandeza de Deus, se nós não compreendermos a majestade da sua existência, se nós não compreendermos a dimensão da sua ação, da sua intervenção, aquilo que são as suas obras maravilhosas, as suas ações maravilhosas, bom, será muito difícil termos manifestações de louvor, de dignidade para Ele. A pior coisa que nos pode acontecer é não reconhecer a grandeza, a majestade do nosso Deus. Louvai-o ao Senhor no firmamento. Ele que é obra do seu poder, os seus feitos magníficos. E hoje poderíamos ter aqui mais uma vez a experiência de podermos dizer, proclamar aquilo que têm sido os feitos maravilhosos do Senhor nas nossas vidas, os feitos poderosos do Senhor nas nossas vidas. Amados, uma das razões pelas quais nos encontramos aqui hoje também é para celebrar não só quem Ele é, mas acima de tudo quem Ele é, mas também o que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque estou certo que ao longo desta semana o Senhor fez feitos maravilhosos sobre nós. E isso só nos pode remeter para o reconhecimento de quem Ele é, e é isso que nos vai permitir ter um louvor verdadeiro, autêntico, como resultado do reconhecimento da intervenção extraordinária do Senhor nas nossas vidas. Há um coro da nossa coletânea, já muito antigo, que nos desafia a olhar. O coro diz que é impossível não ver, não reconhecer as intervenções de Deus. No entanto, eu reconheço que, por vezes, podemos ficar toldados no nosso olhar. Os nossos ouvidos, como temos sido exortados, às vezes endurecem. Mas precisamos ter olhos e ouvidos, corações atentos para perceber aquilo que o Senhor está a fazer à nossa volta e na nossa vida. Vamos celebrar isso, vamos levantar a nossa voz, vamos dizer que é impossível não reconhecer a presença dEle nas nossas vidas.
não perceber que o Senhor estará a agir nas coisas mais simples da nossa vida, provavelmente naquelas mais estruturais. Ele sempre está presente. Uma das razões pelas quais nós queremos sempre muito louvar a Deus é porque Ele é um Deus fiel. Estes feitos poderosos que Ele tem realizado na nossa vida manifesta-se de muitas formas. Amados, cada vez que nós nos sentamos à mesa e podemos tomar o pão que o Senhor nos providencia fielmente, o ar que respiramos, há pouco falávamos sobre isso, é provisão dEle, é graça dEle, é cuidado dEle, as forças, os recursos, acima de tudo o privilégio que Ele nos dá de sermos parte do reino, parte da intervenção de Deus neste tempo, a responsabilidade que o Senhor tem entregue e dado à sua igreja. Por tudo isso nós podemos entender muito bem a fidelidade do nosso Pai. E nada mais simples do que responder em fidelidade à fidelidade que Ele tem para connosco. Então, como sempre fazemos, vamos entregar as nossas ofertas ao Senhor como manifestação de gratidão, em alegria, com corações repletos de gratidão ao Senhor pelo podemos fazer. Vamos fazê-lo enquanto cantamos um coro. Viemos para louvá-lo de coração, louvá-lo com tudo aquilo que nós somos. E é isso que o Salmo 150 também nos desafiou a fazê-lo. Fazemos-lo enquanto cantamos, fazemos-lo enquanto celebramos e honramos o nosso Deus com as nossas ofertas. Então, vamos à frente e vamos entregando as nossas ofertas. Diz que há um lugar ou um grupo de pessoas de onde sai o perfeito louvor. Lembra-se de qual é o grupo de pessoas? As crianças. Das crianças sai o perfeito louvor. Então hoje, amados, eu creio que não correremos nenhum risco se eu pedir que as nossas crianças deixam, porque elas entretanto vão sair com a Lena e com a Rosa para o tempo de culto, mas elas vão passar aqui à frente e vamos celebrar juntos com elas algo que nós há pouco lembrámos no Salmo 150, é que Deus é grande e Ele faz coisas grandes, certo? Então nós vamos pedir a eles que venham à frente e depois vamos orar por elas e depois então já seguem para o seu tempo de celebração. Meu Deus é tão grande, não é?
começado a cantar este corinho lá no seu tempo. A Laurinha, a mãe da Laurinha não resistiu a vir também. Não sei porque é que a Laurinha não, estava a pensar na Nonô, porque a Laurinha já podia vir sozinha, mas pronto, a Nonô teve que trazer a mãe, mas a Laurinha também trouxe a mãe. É ótimo, é ótimo. Alguns ainda estão envergonhados. Isto é que nós não fazemos isto há muito tempo. A gente tem que voltar a fazer isto mais vezes, está bem? Então vamos cantar um corinho que vocês têm cantado. E não sei se há gestos de Helena, ok? Então vão fazer os gestos com a Helena, está bem? Ok? Vamos lá? Ok. A Yasmin é que não vai fazer gestos, porque senão a Nono cai, está bem? Ok? Pronto, então vamos lá. Ela vai fazer? Ela vai, então vamos lá. Meu Deus. A culpa é minha, porque eu disse que ia avisar e não avisei. Portanto, a culpa é minha. Ok, só que, crianças, está a haver um problema grave, não é? É que eles estão todos sentados e estão muito parados. Alguns, como já não mexem há muito tempo, estão com dores nos ossos. Então a gente vai pedir a eles para ficarem de pé e vão fazer os gestinhos convosco, está bem? Vamos? Então, vamos lá, adultos, vamos ficar de pé. Se, entretanto, mais algum pequenino que quiser se juntar, é muito bem-vindo. E vamos celebrar que Deus é grande e que tem feito coisas maravilhosas. Ok? Vamos lá. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são meus, os rios são meus, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há Vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar em gratidão ao Senhor pelas ofertas que pudemos entregar e vou pedir à Raquel que também ore por mim para que, de facto, nesta hora nós possamos tão somente nos aproximar da palavra, está bem? A Raquel vai orar. Obrigada, Paizinho, por mais um dia de vida que Tu nos concedes. Obrigada por estarmos aqui presentes na Tua casa, Senhor, porque isto é uma dádiva Tua, Senhor, e é uma grande bênção, Senhor, por sermos livres, Pai, por estarmos num país livre em que podemos nos reunir por causa do Teu nome, Senhor. Obrigada também, Senhor, por causa das Tuas bênçãos, Pai, por Tu nos possibilitares trabalhar, Senhor, por possibilitares termos dinheiro, também podemos retribuir, Pai, isso Tu nos dás, Senhor. Obrigada por essas ofertas que foram levantadas, que elas possam ser usadas de acordo com a Tua vontade, Senhor, e para o Teu reino, Senhor. Obrigada, Senhor, também por essas crianças, Senhor, e por todas aquelas que não puderam estar aqui hoje presentes, Senhor. Que Tu possas cuidar, Senhor, e Tu possas ajudar, Senhor, aqueles que estão ao redor delas, Pai, a cuidar delas, a educá-las, que possam falar de Ti, Senhor, e possam mostrar, Pai, o Teu exemplo, Senhor, e que Tu os possas proteger e livrar de todos os perigos e todos os males. Obrigada, Senhor, também pelo pastor, Pai, e por podermos ouvir a Tua palavra, Pai, através dele, Senhor, e que Tu possas ajudá-lo, Pai, e que o Teu Santo Espírito, Pai, seja Ele a conduzir este tempo que se vai seguir. Abre os nossos corações, Senhor, para que possamos compreender mais quem Tu és, Senhor, e que isso possa fazer sentido não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Podemos ficar sentados. As nossas crianças vão... Eu peço, por favor, aos irmãos que possam ir abrindo as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, e vamos ler os primeiros 12 versículos deste capítulo. Hebreus, capítulo 6.
esperando que todos já possam ter abertas as vossas Bíblias e pedindo que depois possam mantê-las também abertas para que possamos acompanhar a reflexão no texto que o Senhor hoje traz aos nossos corações. Assim diz a palavra: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, quando olhamos para este texto, obviamente que este texto vem na sequência do assunto que Deus trouxe e que colocou anteriormente no texto que considerámos na passada semana. E o assunto tinha a ver com crescimento e maturidade espiritual, tinha a ver com santificação. Este crescimento, esta maturidade espiritual, esta santificação que se evidencia na prática diária como resultado da ação transformadora da palavra, aquela palavra que penetra, que vai corrigir, que vai ensinar. Este é o assunto que o Senhor trouxe ao nosso coração. E o texto começa exatamente por isso, faz a ligação. Por isso, por isso vamos lá ao alimento sólido, aquele alimento que ele identificou como o alimento de gente crescida. Esta é agora uma exortação para gente madura, para gente crescida. Vamos lá avançar, deixando de ter que lembrar novamente o que há a dizer sobre, e vejam, Deus aqui lista alguns dos assuntos sobre os quais ele acha que já não deveria voltar a falar neles. E quais são esses assuntos? Nós encontramos no versículo 1 e versículo 2. Arrependimento. O que já foi dito sobre arrependimento está dito, não precisa de ser repetido, lembrado. Sobre as obras que não dão salvação, obras mortas. Sobre a fé. Sobre o batismo. Parece que havia alguma controvérsia neste assunto sobre o batismo, alguma confusão. Sobre imposição de mãos. Estamos aqui a ver algumas práticas da igreja, da comunidade, mas também sobre assuntos que têm a ver com o futuro, com a nossa realidade espiritual, sobre a ressurreição. Não é necessário voltar a falar sobre isto. Nem sobre o juízo e a vida eterna. Todos estes são assuntos realmente muito importantes, fundamentais, mas o desejo do Pai é que pelo crescimento, pela maturidade, não tenhamos que voltar a lembrar o que é que isto significa para nós. Mas como diz o versículo 3, mas com a ajuda de Deus, avancemos para um conhecimento ainda mais perfeito, caminhando então para a perfeição, como gente madura, gente crescida, experimentada na palavra. E porquê é que Deus está a dizer estas coisas neste momento? Amados, porque os versículos que seguem, obviamente, não são de fácil interpretação e aplicação à nossa vida. Aliás, são de grande impacto para a nossa vida. Não sei se os irmãos têm noção, mas estes versículos do 4 ao 6
São provavelmente os versículos que mais controvérsia e mais discussões teológicas têm provocado ao longo da história da Igreja. Estes versículos têm determinado algumas posições doutrinárias. E, amados, por isso é que eu pedi, aliás, por favor, façam sempre isso, mas hoje pedi particularmente à Raquel para orar por mim. Amados, sempre que nós nos aproximamos da palavra, e foi algo que partilhávamos enquanto pastores esta semana lá no retiro, é ter a noção de que esta é uma responsabilidade tremenda e assustadora, e só é possível realmente fazer parte desta intervenção de Deus na vida da Igreja com muito temor e tremor na presença do Senhor e com muita humildade e submissão àquilo que o Senhor nos quer dizer. Ainda mais quando temos textos como estes para considerarmos na nossa vida. Amados, este é um daqueles textos, aliás, como todos os textos da palavra, porque se há uma coisa que nós percebemos em relação à palavra é que ela é um todo, nós não podemos isolar, porque se formos isolar textos da Bíblia, bom, é possível justificar tudo com a palavra de Deus. Até que não há Deus, porque se nós isolarmos uma frase da Bíblia, está lá escrita, não há Deus. Precisamos é de ler o seguinte, diz o tolo na sua inconsciência. Este é mais um daqueles textos que nós precisamos de o considerar no todo daquilo que é a revelação de Deus e considerando tanto daquilo que o Senhor nos diz ao longo da palavra. Eu queria partilhar com os irmãos, relembrar aos irmãos um aspecto importante da nossa existência enquanto igreja. Nós temos uma declaração de fé, que é o resumo daquilo em que acreditamos. No artigo 5 da nossa declaração de fé, diz o seguinte, a propósito da graça divina. É o artigo 5 da nossa declaração de fé. Isto é aquilo que, eu espero que os irmãos saibam, nós assumimos enquanto igreja. A eleição é o propósito da graça de Deus, segundo a qual Ele regenera, santifica e glorifica o pecador, arrependido e crente. É perfeitamente coerente com a livre escolha do homem, sendo a manifestação por excelência da soberana bondade de Deus, infinitamente livre, sábia, santa e imutável. Todos os verdadeiros crentes estão seguros na mão de Deus. Aqueles que Deus aceitou em Cristo e santificou pelo seu Espírito jamais cairão do seu estado de graça, sendo conservados até ao fim. Isto é o que diz o nosso artigo 5 da nossa declaração de fé e, naturalmente, todos os versículos que dão respaldo a esta declaração que nós subscrevemos. Amados, nós estamos absolutamente convictos da segurança da salvação que temos em Jesus Cristo. Não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós eventualmente conseguiremos fazer, nada disso. Embora não esquecemos, como é evidente, e a nossa declaração de fé também o registra, a nossa responsabilidade, mas por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus já fez, por aquilo que Jesus faz na nossa vida. É por causa disso que nós podemos ter segurança. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos o afirmou. Vejam alguns textos, alguns versículos do Evangelho de João. Jesus falando num momento muito particular em que era mais uma vez questionado sobre a sua doutrina, o seu ensino, diz o seguinte em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquilo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De facto, a vontade do meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Um pouco mais à frente, no capítulo 10, versículo 28, ele diz, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. A nossa segurança não está naquilo que nós somos e fazemos, mas no poder de Jesus Cristo que faz esta declaração. Se nós formos ao capítulo 8 de Romanos, provavelmente um dos capítulos mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos, nós lembramos aquilo que o apóstolo Paulo diz lá. E o apóstolo Paulo lá diz que não há nada, não há tribulação, não há perseguição, não há acusação, porque ele fala lá nisso, porque nós seremos acusados, certamente. Não há acusação, não há perseguição, não há sofrimento, não há nenhuma condição na nossa vida terrena que nos poderá separar do amor de Cristo. E porquê?
por causa dele, porque foi ele quem nos salvou, foi ele quem nos resgatou, foi ele quem nos justificou. Que bênção podermos ter esta certeza. A este respeito, amados, há alguns anos tive a oportunidade de estar numa conferência com o Dr. Russell Shedd, que já está na glória com o Pai. E o Dr. Shedd foi provavelmente, em língua portuguesa, das pessoas que Deus mais capacitou com ensino e com discernimento sobre as Escrituras. E a certa altura houve uma oportunidade de fazer perguntas ao Dr. Shedd, e então imediatamente uma pergunta saltou e alguém perguntou: Dr. Shedd, é possível perder a salvação a um crente? A resposta do Dr. Shedd foi muito interessante. Ele disse: sim, é possível, dependendo de quem o salvou. Se foi uma igreja, se foi uma doutrina, se foi um pastor, se foi uma experiência, bom, certamente poderemos perder a salvação, mas se foi Jesus quem o salvou, independente da experiência do pastor, da igreja ou da doutrina, se foi Jesus que o salvou, então é impossível cairmos dessa posição. Então, como é que olhamos para os versículos 4 e 6, a 6 deste texto? Quando eles são tão claros, como é que nós olhamos para este texto e percebemos que é claro quando nos está aqui a dizer o perigo, esta fortíssima exortação para algo absolutamente essencial. Estes versículos são realmente muito claros. E a verdade é que Deus dá-nos aqui como que um tratamento de choque para captar a nossa atenção por causa de um assunto realmente muito importante. E este assunto é uma questão de vida ou de morte. Eu olho para este texto como a ação de um desfibrilhador que os médicos usam para trazer à vida alguém que entrou em paragem cardiovascular e faz descarregar sobre o coração uma carga elétrica violenta, uma carga que provavelmente, se a pessoa não tivesse em paragem cardíaca, mataria. Mas naquele caso, salva. É isto que Deus está a fazer. Ele está a fazer uma fortíssima exortação para algo absolutamente essencial. E, amados, na minha humilde e limitada opinião, estes versículos para mim reforçam aquilo que já verbalizámos, a nossa convicção de que, de facto, a nossa salvação está absolutamente segura em Cristo. O elemento essencial destes versículos, desta questão, está no versículo 6. Ou seja, não é possível que Jesus seja novamente crucificado. Não é possível que a morte de Cristo seja num momento insuficiente para a salvação e num outro momento, e nem outras circunstâncias, ter já essa capacidade de salvação. A morte de Cristo é suficiente, totalmente suficiente para a salvação. Mas a verdade é que Deus está-nos aqui a dizer, e diz-nos ao longo desta carta, que há 4 coisas que são impossíveis de acontecer. A primeira está aqui neste versículo. É impossível haver uma renovação, uma segunda oportunidade para arrependimento, para alguém que se transviou, que caiu dessa posição. É impossível isso acontecer. O versículo 18 diz que é impossível Deus mentir. É impossível Deus mentir. No capítulo 10, no versículo 4... diz lá que é impossível o sangue de animais remover pecados. É impossível. No versículo 6 do capítulo 11, Deus diz-nos através desta carta que sem fé é impossível agradar a Deus. E provavelmente destas 4 declarações absolutas e que não têm margem para discussão, provavelmente a que teremos mais dificuldade em compreender e experimentar são estas palavras desta clara declaração absoluta que é impossível haver segunda oportunidade para quem caiu dessa posição. Então, como é que olhamos para este texto, amados? Se de facto for possível, como diz o versículo 6, cair, apostatar da posição em que a cruz de Cristo nos coloca, se é possível isso, sem dúvida nenhuma, é impossível haver segunda hipótese para arrependimento. Mas se isso fosse possível,
teríamos muita dificuldade em compreender as palavras de Jesus que acabámos de lembrar e também as do apóstolo Paulo. Os verbos que Deus usa através do autor desta carta para definir a posição a partir do qual tudo isto está a ser dito e que estão no versículo 4 e 5 são os verbos iluminados, provar, diz lá o versículo 4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram, que se tornaram participantes, que provaram da boa palavra. Estes são os verbos: iluminar, provar e participantes. A questão que se coloca quando nós olhamos para estes versos é tentar entender em que posição é que de facto estamos, da qual poderemos ou não cair. Que arrependimento provocou estas experiências? O que é que aconteceu na sequência de tudo isto para que eventualmente seja necessária uma segunda oportunidade de arrependimento para a salvação? E aqui é importante voltar à exortação com a qual este texto começou. Deus tem a expectativa que não precisa de voltar a falar sobre arrependimento, sobre fé, porque Ele já falou sobre isso. Ele já definiu muito claramente o que é arrependimento, verdadeiro arrependimento, e os frutos resultados desse arrependimento. Amados, para mim fica claro que os versículos 4 e 5, ao dizerem que ser iluminado, o provar o dom celestial, o ser participante do Espírito Santo, o provar da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, não significa que se tenha verdadeiramente experimentado um verdadeiro e autêntico arrependimento. E sempre vem à minha mente um exemplo muito prático: Judas. Quando olho para estas descrições, para estes verbos, eu consigo imaginar que Judas passou por tudo isto na sua caminhada. Ele experimentou tudo isto. Ele provou, ele foi iluminado. Imaginam o que é andar 3 anos junto do Senhor Jesus Cristo e não ter passado por essa experiência? Só que é possível passar por essa experiência e não ter um verdadeiro arrependimento. E Judas teve essa oportunidade, mesmo depois de ter cometido tão grave ofensa ao Senhor Jesus Cristo, quando o negou, quando o vendeu, quando o traiu. Vem também à minha mente a parábola do semeador. Porque é evidente que todos aqueles tipos de terrenos se receberam a palavra. Foram iluminados, tiveram acesso àquela experiência da presença da palavra. Mas, como bem percebemos, alguns desses terrenos rejeitaram a palavra. Amados, esta exortação remete-nos para as palavras do Senhor Jesus Cristo e que nós conhecemos muito bem. Lá em Mateus 12, 31, o Senhor Jesus diz: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia do Espírito Santo não será perdoada aos homens. Ou seja, a posição de alguém que, apesar de todas as evidências, circunstâncias, experiências e oportunidades, rejeita até ao fim o Evangelho de Jesus Cristo, é imperdoável. E foi isso que aconteceu com Judas. Mas, amados, apesar de qualquer que seja a interpretação, e nós respeitamos, obviamente, as interpretações dos irmãos que pensam à luz deste texto de uma forma diferente. E algumas vezes, a falar com alguns colegas e alguns amigos sobre este texto, eu sinceramente creio que é uma questão de semântica, de linguagem. Estamos a falar da mesma coisa, com palavras diferentes. Mas, independentemente, amados, da interpretação, da posição que possamos ter em relação a este texto, os versículos 4 e 6 são uma exortação muito, muito pertinente e tem que ser seriamente considerada. É impossível crucificar Cristo novamente. Mas, amados, o Evangelho são boas notícias. Eu gosto sempre das boas notícias. Nós, como portugueses, gostamos demais de dar as más notícias, não é? Até costumamos dizer, bom, se alguma coisa de mal acontecer, nós já sabíamos, não é? Portanto, deve ter corrido tudo bem. Somos bons a dar boas notícias. Temos muita dificuldade em dar más notícias. Celebramos mais as derrotas e as dificuldades do que as vitórias e as boas notícias. Mas o Evangelho são boas notícias.
E é tão precioso, amados, olharmos para este texto e percebemos que depois de um texto que cria tanta dificuldade, Deus foca naquilo que é essencial. E a partir do versículo 9, Deus está absolutamente focado em nos dar boas notícias. A partir deste versículo, Deus muda o foco para aquele que é o seu desejo. E não há nada mais importante que os desejos de Deus. Nada mais importante. Os versículos 9 a 12 são para mim mais uma evidência que esta não é uma hipótese que esteja a ser colocada aos hebreus. Quando nós olhamos para estes versículos, ele diz: quanto a vós, todavia, amados, dá a sensação, bom, esta hipótese que eu estou a pôr não é para vocês. Não é para vocês. E o versículo 9 diz, bom, por outras palavras e noutra tradução diz: mas vocês, meus queridos, meus amados, ainda que falemos assim, ainda que eu esteja a falar desta forma convosco, contamos que as vossas vidas produzam sempre os melhores frutos que devem ser o resultado normal da vossa salvação. Apesar da dureza das palavras, apesar do choque que vos estou a provocar, eu não tenho expectativa que isto esteja a acontecer convosco. É interessante porque a palavra é chocante, mas, por outro lado, agora as boas notícias também vêm de uma forma amorosa. Aliás, em toda a carta, é o único lugar onde Deus trata os destinatários desta carta por amados. Amados. Creio que Deus ficou preocupado em que alguns pudessem realmente ficar tão preocupados que parassem por ali. Mas Ele está, não, amados. Amados, eu tenho uma boa notícia para vocês. Embora a dureza destas palavras evidencia a importância deste assunto, desta exortação, eu tenho expectativas para vocês diferentes. O versículo 10, amados, lembra que existem alguns fatores presentes para aqueles que são os bons frutos que devem acontecer como resultado de uma salvação. Frutos que se devem manifestar. E eles estão lá bem presentes, porque, diz o texto, porque Deus não é injusto. O primeiro fator é esse: Deus não é injusto. E Deus não se esquece. Deus tem boa memória. O que é muito bom. É muito bom. O outro aspecto, o outro fator que também está aqui considerado no versículo 10 é que não só Deus é justo e Deus não se esquece, mas Ele também considera as boas manifestações, as boas ações de amor realizadas no nome de Deus. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, enquanto servistes os santos, aqueles à vossa volta. Ou seja, tudo aquilo que fizemos por causa de Deus e para Deus. Estas são obras, obviamente, totalmente diferentes de quaisquer outras, porque elas acontecem como resultado do amor a Deus e do seu nome. Amados, quando nós olhamos e continuamos a ler o texto no versículo 11, percebemos que o desejo do Pai é que todos permaneçam e assim confirmem a qualidade da salvação que alcançaram em Cristo, que manifestem diligentemente até ao fim os bons frutos e a autenticidade do seu arrependimento. Versículo 11, desejamos, porém, é Deus a desejar, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Para quê? Para que possamos assim caminhar naquilo que de melhor esta salvação nos dá, que é a plena certeza da esperança no Senhor. Uma esperança que é verdade aqui e que se manifesta na eternidade. Amados, devem, diz o texto, ser homens e mulheres, filhos de Deus, comprometidos e determinados em evidenciar e praticar estas ações, estas manifestações de amor e de certeza e de serviço. Ações essas que são, com toda a certeza, resultado de filhos de Deus que têm a certeza da esperança e que aguardam, e que não só têm essa esperança e essa certeza, mas que aguardam o momento do cumprimento das promessas. É isso que diz o versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, ou seja, juntar-nos àqueles que já estão a viver numa experiência de fé e de bondade
e que certamente já estão na experiência de herdar e verem o cumprimento das promessas do Senhor. Estes bons exemplos que nós precisamos de imitar. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma imagem muito presente nas epístolas de Paulo, que tantas vezes, creio que numa experiência de grande humildade e submissão ao Senhor, se apresenta àqueles a quem se dirigia como exemplo de caminhada e de integridade em Cristo. Amados, e que promessas são estas? E eu faria deste momento a aplicação deste texto à nossa vida. A certeza de que em Cristo estamos absolutamente firmes na salvação que Ele alcançou na cruz. Não esquecendo que, obviamente, tudo aquilo que Ele trouxe à nossa vida, toda a revelação, toda a aproximação com a Sua palavra, com a Sua ação, com as manifestações do Espírito, com tudo aquilo que Ele trouxe às nossas vidas, precisa de ser o meio para que tenhamos uma verdadeira e autêntica experiência de arrependimento, da qual nós nunca iremos, por graça e misericórdia do Senhor. Mas que vida é esta para aqueles que vivem desta forma, que evidenciam e experimentam estas promessas que aqui o versículo 12 nos lembra? Que promessas são estas? Então estava eu a dizer que eu faço desta experiência agora a aplicação à nossa vida. É porque precisamos de ser filhos de Deus que vivem nesta certeza absoluta de que de facto a nossa salvação está em Cristo e é inabalável, e que diariamente vivemos na expectativa e na experiência do cumprimento das promessas. E nós aqui nesta carta já vimos algumas dessas promessas. Capítulo 1 e versículo 2. Se quiserem acompanhar, ainda em Hebreus. A primeira promessa é que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Esteve presente e está presente em todas as coisas. Esta é a primeira promessa que nós precisamos de viver e experimentar todos os dias, enquanto caminhamos esta jornada na certeza desta esperança. A certeza de que aquele que nos salvou, aquele que nos salva é o Filho de Deus. Aliás, algo que é também uma promessa bem evidente no capítulo 2 e no versículo 10, porque está lá a dizer que Ele é o autor da salvação, mais ninguém. Não sou eu o autor da salvação, não são os meus meios, não são as minhas intervenções, não, é Cristo que é o autor da salvação. E nós vivemos diariamente absolutamente firmados e sustentados nesta promessa. Na promessa que está presente também no versículo 18 do capítulo 2. Porque está lá a dizer que Ele é o nosso socorro também. Porque precisamos de socorro. Como eu precisei de socorro esta semana, amados. É daqueles textos que normalmente passaríamos por cima para uma oportunidade diferente e de preferência com outro pastor a ter que ter essa responsabilidade. Precisamos de socorro, porque os dias são difíceis e as circunstâncias desta caminhada são difíceis, mas temos a promessa que Ele será, e Ele é o nosso socorro. E nada nem ninguém nos irá abalar dessa certeza. Uma outra promessa é que, para além de Ele ser o nosso socorro, no versículo 1 do capítulo 4 está lá a dizer que Ele nos dá acesso ao descanso. É verdade. Já falámos sobre isto aqui. O descanso. Não só o descanso que nós temos hoje, porque nós somos homens e mulheres que vivem descansados, certo? Eu só ouvi um amém da irmã Babiana. Estamos descansados ou não, amados? Ou as muitas preocupações da vida nos retiram esse descanso? E eu não ignoro que temos preocupações, eu também tenho a minha dose de preocupações, mas a promessa que temos aqui é que podemos entrar e experimentar o descanso que só Deus pode dar através de Cristo. Não só o que experimentamos já aqui, mas acima de tudo aquilo que irá ser pleno na eternidade. Nós vivemos sustentados no cumprimento desta promessa. Eu vivo descansado, amados. Os irmãos também? Não é bom. Bom para vós. Bom para nós. O versículo 12 do capítulo 4 evidencia uma outra promessa. A promessa de que a sua palavra, e somente a sua palavra, amados, somente a sua palavra, é viva e é eficaz para penetrar na nossa vida e fazer aquilo que só ela pode fazer. E esta promessa é fabulosa. Saber que não temos que nos preocupar com mais nada. É a sua palavra, somente a sua palavra. E esta promessa é
Dá-nos descanso também. Dá-nos descanso. O versículo 14 do capítulo 4 ainda lembra-nos uma outra promessa. É de que vivemos num outro tempo. E agora temos um sumo sacerdote perfeito, que não lida com as suas dificuldades nem com os seus pecados, que desimpediu todas as barreiras que existiam na nossa comunicação com Deus e que agora abre e nos concede este privilégio de podermos nos dirigir ao Pai. E este sumo sacerdote é Cristo, o Filho de Deus. Bom, esta promessa é de fundamental importância para a nossa vida, para a nossa jornada, amados. E fundamento para a certeza que temos naquilo que Cristo é. No capítulo 5 já e no versículo 14 encontramos uma outra promessa. A promessa de que somos cuidados, somos alimentados, somos conduzidos a um crescimento saudável, um crescimento espiritual saudável e maduro, que nos permite crescer e ser transformados à imagem de Cristo, para que possamos então experimentar das bênçãos que Ele tem para nós. Esta promessa é absolutamente essencial. E finalmente, e certamente ao longo desta carta vamos encontrar outras promessas, mas considerar aquelas que já lembramos aqui ao longo destas semanas, a promessa de que podemos viver absolutamente convictos e certos da esperança que temos em Cristo. E o versículo 11 do versículo 6 nos dá essa certeza que podemos viver todos os dias. Não por causa de nós, não por causa da nossa igreja, não por causa da nossa declaração de fé, não por causa da interpretação que façamos de qualquer um texto, mas porque temos em Cristo a nossa salvação e Ele é o nosso Salvador. Amém? Amados, eu estava a olhar para este texto e estava a celebrar novamente, ainda que reconhecendo tantas vezes as nossas incapacidades para compreender alguns pormenores e alguns aspectos doutrinários e teológicos dos textos, mas a boa notícia é esta: Deus tem um desejo maravilhoso para cada um de nós, para mim e para vós, é que nós possamos viver desta maneira. Estas são as boas notícias do Evangelho e é isto que Cristo tem para nos dizer, não esquecendo a pertinente exortação de que provar, experimentar, ser participante de tudo aquilo que Deus é e faz, só pode ter e só deve ter uma intervenção e um resultado na nossa vida, que é uma experiência de verdadeiro e autêntico arrependimento. O resultado de uma fé verdadeira e autêntica em Cristo. Esta fé e este arrependimento que nos dá uma salvação inabalável em Cristo. Amém? Vamos celebrar isso, amados. Eu queria muito terminar o nosso culto hoje celebrando. Lembram-se de algum hino que fale sobre a certeza que temos em Cristo? A segurança? Que segurança sou de Jesus? Concordam que a gente canta este hino agora? Ainda bem, porque foi aquele que a gente preparou também, é o que está no PowerPoint. Vamos ficar de pé, amados. Vamos celebrar.
cantar que vivo sempre o seu grande amor e nos regozijamos em quem? No nosso Salvador. No nosso Salvador. Nele e somente nele. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é para Ele. É Ele que é de facto o fundamento, o alicerce da nossa salvação e Ele é inabalável. Vamos celebrar isso não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, enquanto nos dirigimos, nos conduzimos diariamente nesta plena certeza de que nele estamos seguros e que um dia iremos então para o eterno descanso e então será muito melhor do que aqui, garanto-vos. Eu ainda não estive lá, mas as garantias são seguras de que lá é muito melhor do que cá. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos como tua igreja, teus filhos, nós que somos alvo do teu amor, da tua bondade, somos alvo da tua intervenção através de Jesus Cristo, teu Filho, que naquela cruz nos deu salvação, nos resgatou para algo que nós não poderíamos alcançar de forma alguma e que tudo aquilo que pudéssemos fazer ou pensar fazer seria insuficiente para podermos ter esta verdadeira e autêntica salvação que só temos em Jesus Cristo. Pai, estamos aqui para celebrar esse amor, essa graça, pedir-te que nos permitas todos os dias da nossa vida experimentar o gozo, a alegria, a celebração de que de facto em Ti nós estamos seguros, que em Jesus Cristo, o nosso Salvador, estamos tranquilos, em paz, porque nada nem ninguém irá abalar esta certeza e a obra redentora do Teu Filho na cruz por nós. Ó Pai, mas nós também somos tão dependentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua intervenção, para que possamos verdadeiramente honrar com a nossa vida o Teu nome, sendo cumpridores daquilo que são os Teus desejos, os desejos de que nós, de facto, possamos viver todos os dias como resultado do Teu amor, do Teu nome, de tudo aquilo que Tu és na nossa vida e através do Teu Filho Jesus Cristo e pela ação absolutamente sobrenatural do Teu Santo Espírito. Pai, somos gratos, mas queremos também depender deste Teu cuidado. Queremos caminhar diariamente contigo, na certeza que estamos seguros nas Tuas mãos, mas que é a Tua mão que nos segura, que é a Tua mão que nos dirige, que é a Tua mão que nos protege, que nos consola, que nos sustenta. Ó Pai, somente Tu para operares tão grande milagre nas nossas vidas. Por isso aqui estamos, Pai, para Te louvar, para Te honrar, clamando que nos cuides. Ó Pai, o nosso clamor não vai só sobre nós, os que estamos aqui. Queremos colocar no Teu altar de graça a vida de cada um dos nossos irmãos, da Tua igreja, não só aqui, mas na nossa nação, no mundo. Ó Pai, os Teus filhos, dependemos tanto de Ti, Pai querido. Pai, derrama sobre nós o Teu cuidado. Nesta hora peço-te, Pai querido, mais uma vez, que visites os nossos irmãos que não estão aqui connosco, que os possas abençoar nas suas batalhas, que sejas hoje, como prometeste, o socorro, o sustento nas suas vidas. Ó Pai, oramos para que Tu possas também cuidar daqueles que, tendo esfriado na sua fé, precisam da Tua intervenção, que só Tu podes fazer, Pai. Pouco ou nada podemos fazer. Ó Pai, mas os entregamos aos Teus cuidados para que o Teu Santo Espírito os possa abençoar, os possa despertar e trazer para a Tua intimidade, para a Tua proximidade, também para a nossa comunhão, que tanto, tanto desejamos. Ó Pai, por tudo isto, mas acima de tudo, Pai, sempre o nosso louvor e a nossa gratidão pelo Teu Filho, Ele que é o nosso Redentor, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o fundamento e a razão da nossa salvação. Por tudo isto e em nome do Teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Podemos ficar sentados, que o Senhor nos abençoe e vamos ouvir o pós-lido.